Eurico Viana, eu costumo fazer o Impacto Positivo, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje a gente está aqui numa situação diferente. Eu vou trazer para vocês uma playlist, um podcast, que se chama A Jornada do Jardineiro, do êxodo urbano ao bem viver no campo. E aqui tem um formato diferente, bem gostoso aqui, que eu já venho trabalhando com o Vitor há bastante tempo, o Vitor Sintra. Ele trabalha comigo na produção e ele vai fazer uma ponte interessante. No último ano, o meu trabalho escalou muito de audiência. Comecei a receber muitas mensagens de e-mail, comentários, perguntas, direct no Instagram e tal. E com muitas perguntas que eu não tenho muito tempo de responder individualmente. O Vitor vai fazer uma ponte interessante e ele já vem trabalhando comigo há bastante tempo. Então, além de fazer a ponte, ele vai fazer algumas provocações. E a gente tem aqui uma série de episódios com o intuito de trazer um aprofundamento da alfabetização ecológica, com o intuito de esclarecer os riscos do empreendimento, do empreendedorismo rural com ética ecológica, e também compartilhar ideias e conhecimentos, enfim, e uma leitura da paisagem urbana, ou melhor dizendo, do colapso da paisagem urbana. Então, bem-vindos e bem-vindas, muito obrigado pela audiência. Falando diretamente aqui do Rio Grande do Sul, como dizem os mineiros, frio com força. Eu queria dar aqui as boas-vindas ao Vitor, que vai acompanhar a gente nessa jornada de vários episódios, e dizer para vocês que, desde já, passem a acompanhar, marquem aí a playlist para vocês acompanharem a playlist, compartilhem, comentem, deixem as suas perguntas, que a gente vai procurar atender o máximo possível todas as pessoas que trouxerem as suas preocupações, seus comentários, e agradecer muito também a dedicação do Vitor e a presença dele com a gente nesse podcast nos próximos vários episódios. Vitão, obrigado, viu? Pô, muito obrigado, Eurico. É uma satisfação estar aqui fazendo essa ponte. E no episódio de hoje, né, a gente tem o colapso e o êxodo urbano. E eu vou começar já com uma pergunta. Problema que você vê nas grandes cidades? Ou você vê problema em todas as cidades? Uma parte do meu trabalho, de uns 2 anos para cá, passou a se dedicar um pouco com o público urbano, que teve um despertar de consciência ecológica e tal. Mas a história, ela é um pouquinho anterior. Eu comecei o Impacto Positivo no Brasil em 2017, acho que foi o primeiro podcast socioambiental no Brasil, mas muito inconstante, sempre no meu tempo livre e tal, não era uma coisa muito com rigor de uma atividade profissional. E as pessoas me traziam exatamente essa pergunta. Poxa, mas eu moro nas cidades, o que que eu posso fazer? E eu não fazia com o intuito de ser jocoso, mas a minha resposta era sempre assim, sai delas. E, e as pessoas começaram a ficar um pouco irritadas comigo. Eu acho que existe um viés muito grande das pessoas de quererem fazer um pouquinho e dizer, estou fazendo a minha parte. E aí, dentro disso, a minha postura de dizer que as cidades fazem parte dos problemas e não das soluções, causou muita irritação. E, em alguns casos, irritação de pessoas queridas, assim, de colegas de trabalho, pessoas com as quais eu colaborava e tal. E aí as pessoas começaram a me cobrar isso. Poxa, Eurico, mas você não atende o público urbano. E aí eu sempre fui muito transparente. Eu falei assim, olha, eu não atendo o público urbano porque eu acho que os grandes centros urbanos não têm solução. E as pessoas não entendem muito quando eu falo isso, parece que é um preconceito contra as cidades. Não é um preconceito, são constatações ecológicas. No Brasil, a gente teve o José Lutzenberg, ele foi um dos maiores ecologistas, um cara renomado, internacional, deu várias palestras em vários lugares do mundo, uma atuação enorme. Essa semana eu estava lendo o texto dele sobre a questão do Guaíba na década de 70. O cara, 50 anos na frente, já dizendo que o Guaíba seria um problema. E o José Lutzenberg falava uma coisa que eu concordo muito. Ele falou assim: as cidades são ecossistemas artificiais mantidos por combustíveis fósseis. Claro, pequenas cidades, cidades horizontais, cidades onde você tem a maioria das casas ainda em casas soltas, como a gente fala na cultura brasileira, né? Uma casa num terreno, você tem quintal na frente e atrás. A gente tem uma possibilidade de interação entre o campo e a cidade, e a gente tem ecossistemas que fazem essa ligação para a gente, né? Uma cidade horizontal, com muitos quintais,
com muitos pomares. Por exemplo, eu cresci indo muito para o interior de Minas, parte da minha família é mineira. Toda casa no interior de Minas tinha um sistema agroflorestal no quintal. Não era chamado sistema agroflorestal, mas tinha um pé de goiaba, um pé de manga, um pé de abacate, um boldo, medicinais, frutas. Esses lugares são lugares onde os pássaros estavam ali, mico, gambá. Então, nessas cidades menores, a gente tem uma possibilidade de adaptação muito grande, porque a gente consegue descentralizar serviços e necessidades. A gente consegue produzir um tanto do próprio alimento, a gente consegue descentralizar o saneamento e transformar ele num saneamento ecológico, a gente consegue fazer uma captação de água de chuva, a gente consegue manter o solo poroso e coberto. Você veja que eu apresentei aqui os processos ecossistêmicos, né? Em cidades horizontais, com casas soltas, a gente consegue cuidar da ciclagem de nutrientes, ou seja, um solo poroso e coberto, com matéria orgânica e decomposição biológica. É assim que a natureza funciona. A gente consegue captar a água da chuva, ou seja, a gente cria um sistema de amortecimento entre a impermeabilidade da urbanização e o processo ecossistêmico do ciclo hidrológico. A gente consegue multistratificar, a gente consegue ter horta, consegue ter pomar, né? Ou seja, a gente tem ali uma maximização da captação de luz solar. E a gente mantém uma biodiversidade ali, que é a dinâmica das comunidades, que seria o quarto processo ecossistêmico, porque a gente tem diversidade de plantas, porque a gente tem área verde, porque, né? Então, essas cidades, elas são, inclusive, o objeto de estudo do David Holmgren, que foi um dos criadores da permacultura. Recentemente, acho que 2018, escreveu o Retrosubúrbia, onde ele defende que as pessoas de classe média que vivem em casas soltas podem ter um impacto ambiental positivo enorme no mundo através da reforma ecológica de suas casas e dos seus viveres. Ele trabalha com três padrões, né? Padrão biológico, padrão construído e padrão comportamental. Então a gente faz uma reforma ecológica nesses três padrões. Essas cidades, eu julgo que elas podem, como o David argumenta, fazer parte das soluções. O problema é que a gente tem talvez mais de 70% da população brasileira hoje em megalópolis, lugares como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Recife, Salvador. E aí agora a gente faz uma leitura dos processos ecossistêmicos nesses lugares. Tudo calçado, asfaltado, concretado. A metragem quadrada de um prédio, às vezes com 1.000 pessoas em cima daquele lugar. Não coleta água da chuva, não tem estratificação vegetal, o solo não consegue ciclar nutriente e a água que cai é um problema e precisa ser drenada imediatamente nos sistemas pluviais. O que a gente viu agora em Porto Alegre, entrou em colapso. Não dá conta, né? Então, uma resposta longa para a sua pergunta é pequenas cidades, casas soltas, cidades que têm uma conexão muito forte com o seu entorno rural, podem e devem fazer parte das soluções. Grandes cidades, elas têm dois futuros prováveis. Um deles é um futuro onde as pessoas são muito controladas, e ele já está começando a ser construído. Muitas câmaras de CCTV, muitas autorizações de onde você pode, onde você não pode ir, qual a distância que você pode percorrer. Você não consegue escolher qual alimento que você vai comer, vai vir no supermercado, o alimento é o que você tem que escolher, né? A sua opção é só de comprar ou não comprar. Esse é um futuro. E esse futuro, ele tem tudo a ver com ecologia, paradoxalmente. Esse controle, ele é um controle do dispêndio energético da população. Só que esse controle é feito pela elite financeira. Enquanto eles continuam comendo bem, voando de jatinho, tendo férias paradisíacas, a população, em nome de uma pseudoecologia, vai viver em cidades-prisão. Então, esse é um dos futuros, ele está sendo construído. Um outro futuro, que também já vem sendo construído, é o futuro que a gente viu agora no Brasil, em vários lugares do mundo, a partir da pandemia. As pessoas entenderam a fragilidade dos grandes centros urbanos e voltaram, depois de muitas décadas, a fazer um êxodo urbano. Muitas pessoas escolheram sair das cidades. Esse futuro, ele é de certa forma inevitável, porque na medida em que os combustíveis fósseis ficam cada vez mais caros, as cidades vão ficar cada vez mais restritivas. E as cidades, elas são completamente dependentes dos combustíveis fósseis. Então, na medida em que a gente entra em colapso energético, a gente já vem vivendo isso,
a gente vai ser forçado a um êxodo urbano. Mas se a gente faz esse êxodo de vontade própria, planejado, escolhendo os testes e as provações pelas quais a gente quer passar para construir uma vida ecológica mais coerente, a gente tem a vantagem da saúde mental. Nós fizemos por escolha. Ou a gente pode esperar o colapso social, econômico, energético, político, que não vai cuidar das pessoas, como não cuidou agora em Porto Alegre. A gente tem eu estou aqui no Rio Grande do Sul, o estado inteiro está sofrendo, mas nos centros urbanos foram os lugares, e nas áreas mais baixas, né? Foram os lugares mais afetados. Não foi o exército, não foi o governo, não foi a prefeitura que salvou e acolheu as pessoas. Foram pessoas rápidas no raciocínio, pessoas que conseguiram colocar de lado o imperativo de ganhar dinheiro, conseguiram colocar de lado pertença a partidos políticos, conseguiram colocar de lado cor, credo, religião, e se articularam e protagonizaram as redes de resgate e suporte. Eu tenho amigas trabalhando até hoje, fornecendo 5.000 marmitas por dia. A gente tem cidades inteiras sendo relocalizadas, municípios que existiam num lugar e vão ter que mudar para outro lugar. Esse é o nível da catástrofe que a gente está vendo no Brasil, que a maioria das pessoas, apesar de ver as imagens da enchente, não entende essa repercussão, né? Então, são dois futuros. Um futuro de êxodo forçado pelo declínio energético, um futuro de complacência com novas regras pseudoecológicas que transformarão os grandes centros urbanos em lugares onde a população é cada vez mais controlada. Esses dois futuros estão sendo construídos. Você pode escolher o caminho que você quer levar. Eu prefiro sair da cidade. Quando você fala dos combustíveis fósseis, eu acho que existe um distanciamento de quem vive na cidade já há um tempo e não tem a alfabetização ecológica que você tanto ensina, né, no seu conteúdo e traz. E aí a gente acaba, não sei se é um reducionismo, e aí você pode confirmar ou explicar melhor. Quando a gente pensa nos combustíveis fósseis, a gente já associa a emissão de CO2 e a gente tem esses dois grandes vilões aqui que é sempre bombardeado na nossa cabeça, que é o desmatamento e o consumo de carne. Então você não pode desmatar e não pode comer carne, porque eu sei que já foram desmentidos algumas coisas, né? Mas ainda tem muito forte na imagem das pessoas esses dois grandes problemas que fazem com que o CO2 aumente. E o desmatamento eu vejo que faz a gente ficar parecendo que observando uma vitrine, uma natureza numa vitrine, sabe? Você não pode encostar na natureza, porque se você encostar na natureza, você vai acabar emitindo CO2. E a carne, você é abominado por pessoas que optaram por não comer a carne, porque elas veem que você está contribuindo para o fim do planeta, digamos assim, né? Para o aumento da emissão de CO2 e para o uso de combustíveis fósseis. Só que eu acho que o combustível fóssil vai além de desmatamento e consumo de carne, né? Ela tem toda uma gama de todos os produtos que a gente consome que vem disso, só que as pessoas não veem. E eu não sei se é um reducionismo ou, ou isso é algo trabalhado, né? E por que que seria um problema uma cidade depender de combustíveis fósseis? Caramba, esses dias a gente está tendo um desmonte da agricultura no mundo, né? E aí, só para a gente começar enfim, esse papo sobre combustível fóssil, emissões de gases de efeito estufa e a pecuária, né, que vem sendo vilificada, vem sendo demonizada pelas pessoas. E aí a gente tem que contextualizar a pecuária, né? Tem uma pecuária de confinamento extremamente degradante, tem a pecuária leiteira de confinamento, a pior pecuária que existe em termos de pegada ambiental. Temos a extensiva, que é suave, assim, historicamente no Brasil, é uma pecuária que, suave no seguinte sentido, ela degrada, mas muito menos do que todas as outras. E a gente tem uma possibilidade nessa pecuária extensiva ainda de ter os animais em lugares que eles não fazem tanto mal. E a gente tem uma pecuária que é baseada em métricas e indicadores sociais, ecológicos e econômicos. E essa consegue melhorar os três. E o precursor disso é um ecologista do Zimbábue chamado Alan Savory. Eu trabalho com gerenciamento holístico, que foi uma abordagem de gestão criada por ele. Mas, enfim, temos um desmonte da agricultura no mundo inteiro. Nos países da Europa, a agricultura é baseada em propriedades menores, eles não têm tantos latifúndios como a gente tem. E, e as corporações, os grandes conglomerados neoliberais, estão usando o dinheiro público
para indenizar as fazendas, tirar as pessoas do campo e transformar em parque. Por isso que tem a ver com essa coisa que você colocou, né? Parece que, se eu não tocar, então vai funcionar. Na verdade, o que a gente está tendo lá é uma reforma agrária ao contrário. As empresas estão forçando o governo, com corrupção e lobby, indenizam as pessoas e tiram as terras de volta com argumentações pseudoambientais. E aí um dos manifestantes, se eu não me engano, agora não vou lembrar se ele era irlandês ou escocês, ele falou uma frase genial. Ele falou assim: vocês estão falando que a vaca, o problema de emissão de gases de efeito estufa é a pecuária? Eu tenho um convite para fazer para todas as pessoas que falam isso, principalmente os empresários. Eu quero trancar eles numa garagem com o carro deles ligado e eu vou me trancar na minha garagem com a vaca. No outro dia de manhã, vamos ver quem sai vivo? O cara foi muito sagaz, bicho. É, nós tivemos no planeta, eu quero primeiro abordar pelo lado da pecuária, nós tivemos no planeta um número muito maior do que o que a gente tem hoje na pecuária, e a pecuária eu estou falando desde de coelho, peru, galinha, porco, ovinos, caprinos, bovinos, né? Estou falando de toda a pecuária no mundo. Nós tivemos um número muito maior de animais em movimentos migratórios, inclusive de animais da megafauna que já se extinguiram. Esses animais, eles compõem um ciclo de carbono e de metano que ele é um ciclo natural, porque eles capturam esse carbono e esse metano e jogam para o solo. E aí eles pastam e eles liberam isso de novo e esse montante ele era fixo dentro de um ciclo ecológico de muitos anos, né? O que a gente fez e que as pessoas não querem entender, porque é cômodo não entender, é que nós pegamos combustíveis fósseis, que são, né, hidrocarburetos, enfim, são pequenas partículas de florestas que caíram há milhões de anos atrás, foram comprimidas e se transformaram numa substância que tem uma densidade energética altíssima. Veja, é líquido ou gasoso, você consegue transportar de um lugar para o outro com muita facilidade. Você consegue. A gente montou uma civilização inteira em cima disso, né? Combustíveis, todos os nossos motores são motores a combustão. E uma colher de petróleo equivale, em quilocalorias, a um dia de um trabalhador braçal. Um barril equivale, em média, a 4 anos e meio, vai até 11 anos de trabalho físico. E a gente é um animal, a gente não gosta também de assumir isso, mas a gente é um animal, a gente gosta de se achar muito inteligente. Mas ao encontrar os combustíveis fósseis, que são reservas energéticas muito densas, nós buscamos, sem um pensamento ecológico, facilitar o máximo possível a nossa vida. Nós buscamos economizar energia própria usando uma outra energia. Todo animal faz isso, só que nós somos o único animal que usa ferramenta combustível fóssil. Então, nós nos tornamos a única espécie do planeta que é energeticamente deficitária. Nós gastamos mais energia ao longo das nossas vidas do que nós somos capazes de produzir, com exceção de alguns agricultores agroecológicos. Os agricultores agroecológicos estão entre as pessoas do mundo que conseguem criar mais quilocaloria durante as suas vidas do que eles consomem. E aí aqui um parênteses interessante. Tem um trabalho do Miguel Altieri, que é um dos cientistas, dos agrônomos cientistas que mais publicam na agroecologia. Ele fez um estudo de pequenas propriedades com animais integrados, ou seja, com a pecuária agroecológica. E ele chegou à conclusão de que as pequenas propriedades que têm animais integrados usam até 20 vezes menos combustível fóssil do que a agricultura industrial, ou do que propriedades que não têm animais integrados. As pessoas dos centros urbanos, elas não conseguem entender isso. Por que que isso é feito dessa maneira? Porque quando você tem animais e você consegue fazer um planejamento do manejo desses animais, você consegue usar os animais para te ajudar a manter a propriedade. Você pode usar os animais para criar composto, você pode usar os animais para roçar uma área, você pode usar os animais para transportar coisas, você pode usar os animais para esquentar lugares. Nos países frios isso é usado, né? Por exemplo, as estufas de produção alimentar de pequenas fazendas, às vezes no inverno tem um galinheiro dentro.
Então, existe um discurso que ele vem de cima para baixo, que demoniza toda a carne, como se toda a pecuária fosse igual, e não é. A gente tem a pecuária agroecológica, a gente tem as pessoas que trabalham com a pecuária dentro do gerenciamento holístico. Essas duas modalidades, elas usam os animais e elas conseguem fixar mais carbono no solo do que o animal emite durante a sua vida toda. Ou seja, você, em termos de emissão, você é superavitário. Um estudo que foi feito independente na fazenda do Will Harris, chama White Oaks Pastures, é a fazenda dos carvalhos brancos, né? Ele conseguiu fazer uma análise de ciclo de vida com consultores independentes, cientistas independentes, e ele provou que a pecuária que ele pratica na fazenda dele sequestra mais carbono durante a vida dos animais do que eles emitem. Ele conseguiu comprovar, além disso, ele conseguiu comprovar que ele consegue mitigar 85% de todas as emissões da fazenda. Só que a fazenda dele tem hotelaria, tem restaurante, tem abatedouro, porque ele faz a venda direta da carne, tem várias famílias trabalhando ali. O cara consegue. Agora eu pergunto, qual que é a pessoa de classe média que vive numa cidade urbana, vertical, altamente populosa, que consegue compensar alguma coisa que ela emite? Ela não tem nenhuma influência direta na saúde dos processos ecossistêmicos, como a gente falou no começo. Ela não consegue influenciar o ciclo hidrológico, ela não consegue influenciar a captação de luz solar, ela não consegue influenciar a ciclagem de nutrientes, ou seja, um solo saudável, coberto com matéria orgânica em decomposição biológica, e ela não consegue aumentar a biodiversidade dos lugares. Então, esse pensamento de que a carne é um problema, ele é um pensamento derivado de um pensamento ainda maior, que na verdade é uma colonização do comportamento das pessoas. Estão tentando fazer as pessoas ficarem cada vez menos capazes de decidir sobre suas vidas a partir de sacrifícios em nome da natureza. Só que por mais sacrifícios que você faça nos centros urbanos, o seu impacto, a sua chance de impacto positivo real no ecossistema é praticamente zero. Então, se você quer discutir emissões, a gente teria que começar a discutir as emissões das cidades, desde a mineração do cimento, do asfalto, dos vergalhões, do azulejo, do mármore, do granito, do plástico, de todos os caminhões que trazem todo o alimento, de todos os caminhões que levam para fora todo o lixo, de todo o encanamento que foi feito para o esgoto. Então, se a gente fizer uma análise de ciclo de vida de uma cidade e pegar as emissões desde o que foi minerado para tornar possível aquela construção, a gente começa a entender melhor o estrago das cidades. As grandes cidades, elas são menos de, não vou lembrar agora, não me cita especificamente nisso, mas se eu não me engano, são menos de 2% da ocupação diária do planeta. Mas as grandes cidades, elas chegam a ter um espaço relativo de ocupação que chega a ser 100 vezes maior do que a área da cidade. Por que que é isso? É a área de captação de água, é a área onde vai o lixão, é a área onde vai o esgoto, é a área necessária para a agricultura, para todas as pessoas que vão manter aquela cidade. Então, quando a gente fala de cidade, e principalmente as pessoas da cidade, enxergam a cidade como a fronteira geograficamente delimitada. Só que existe um universo fora da cidade que mantém ela funcionando. E é como se fosse uma UTI. Ela não tem força vital nenhuma. A água vem de fora, o esgoto é drenado, a comida vem entubada. Então, como o Lutzenberger falava, completamente artificial. Aí tem uma outra questão, que é um reducionismo, como você falou, de pensamento, porque em vários lugares do mundo, em torno de 2/3 do planeta é semiárido. Nessas áreas, a gente só consegue fazer a ciclagem de nutrientes no solo com a ajuda dos ruminantes, que era, como eu falei, historicamente, né, no planeta, a evolução da vida no planeta, as grandes manadas de ruminantes de vários portes, seguidas de várias aves, de vários roedores, né, uma simbiose de vários, uma sucessão, a gente fala muito de sucessão em plantas e esquece da sucessão animal. Uma sucessão de vários animais passando ali e promovendo aquela ciclagem de nutriente. Então, nas cidades, a gente demonizar os animais e esquecer que eles são fundamentais para a saúde dos ecossistemas, e eu estou falando dos animais domésticos mesmo,
a gente não tem mais como não usar eles como ferramenta, porque os animais silvestres já estão, o número, né, está muito pequeno, está muito reduzido. Então a gente precisa aprender a usar os animais como solução. A dicotomia que eu vejo é que o pessoal da cidade quer resolver essas coisas, mas não quer botar a mão na massa. Quer resolver a partir de sacrifícios. Eu vou resolver o mundo com escova de Colgate, de bambu da Colgate, ecobag, banho de 4 minutos, não comendo carne. Agora veja bem, a pessoa não come carne, mas o alimento dela vem do supermercado. Cadeias longuíssimas, às vezes mais de 1.000 quilômetros viajado um alimento ali. Ou A aquela pessoa não come carne de planta, né, também. É aquela, a carne de mesma soja, indústria que carne, produz, vai lá e carne compra de da... soja. E, inclusive, as grandes empresas como a JBS já estão investidas tanto nas carnes as carnes vegetais quanto nas carnes falsas de laboratório. O monopólio, ele é o mesmo. Então, essas pessoas, não como carne, não como carne, mas é um leite de amêndoa. Meu amigo, leite de amêndoa vem de um sistema completamente degradado da Califórnia, não sei quantos 1.000 litros de água usada em irrigação para produzir as amêndoas, numa monocultura de amêndoa. Quer dizer, são distorções por falta de alfabetização ecológica. Eu não acredito que seja por maldade. São pessoas que realmente querem o bem para o planeta, mas elas querem o bem sem sair muito da zona de conforto da vida delas, principalmente quando a gente está falando de centros urbanos, né? E eles Tem promovem um, muito tem bem um, isso, né, esse conforto. então, e aí a pessoa fica presa, né? A gente tem muitos viés, o discurso vem pronto de cima para baixo e a pessoa fala assim: estou fazendo a minha parte. Só que quando a gente faz a nossa parte, entre aspas, sem realmente protagonizar mudanças, a gente não, a gente precisa estar em lugares que a gente consegue afetar positivamente os 4 processos ecossistêmicos. A partir das cidades é quase impossível você fazer isso. Você não sabe onde vem a água, não sabe onde vai o esgoto, não consegue destampar o solo, está tudo concretado, asfaltado e azulejado, como eu falei. É isso, é muito limitado, né? Agora, em pequenos lugares, horizontais, como eu falei, você tem chance. Por exemplo, tem uma menina, ela chama Kate Lavers, o nome dela. Ela tem o perfil dela no Instagram, chama The Plumbery. Ela produz mais de 500 quilos de alimento por ano aí é um pomar diversificado, é horta junto com o pomar, né? Ela tem um sisteminha permacultural que ela fez, num 10 por 10, são 100 metros quadrados. Ela produz mais de 500 quilos de alimento por ano em 100 metros quadrados. E dentro desse lugar, ela tem a inclusão animal. Ela, por exemplo, fez com codornas. Ela fez um viveiro de codornas e as codornas fazem a ciclagem de nutrientes da cozinha dela. Tudo que sobra de legume, fruta, casca, cortado, alimenta as codornas, como a gente faz nos sítios com as galinhas, né? Então ela tem ovo, eventualmente ela abate um animal ou outro. Você vê que não é sobre o caminho para a gente participar das soluções, não é sobre aumentar o número de sacrifícios que a gente faz. Deveria ser sobre aumentar a autonomia, nosso poder de decisão sobre a saúde dos 4 processos ecossistêmicos. Por isso que as pessoas se incomodam quando eu falo de cidade, porque ela vê que ela está encurralada. E ela entra em dissonância, e aí ao invés dela ficar brava com a vida dela, ela fica brava comigo. Mas eu já entendi o processo, eu não levo para o pessoal. Mas ainda assim, eu fiz 2 trabalhos. Eu tenho um trabalho que chama Transição Ecológica nas Cidades, onde eu trabalho com 3 eixos, né? Um eixo é o seguinte: tem uma frase que rola na internet que dizem que era do Henry Kissinger, que foi o secretário de Estado americano que implementou todas as ditaduras no mundo para manter os Estados Unidos funcionando. Ele começou desde a década de 70. Ele, inclusive, foi o mentor do Klaus Schwab, que hoje é presidente do Fórum Econômico Mundial, que é um outro ser diabólico aí que vem perturbando o mundo inteiro, né? Ele diz o seguinte: quem controla o alimento controla uma nação, quem controla a energia controla continentes e quem controla a economia controla o mundo. Então, o eixo de pensamento neoliberal, não coincidentemente, o Henry Kissinger trabalhou diretamente com Milton Friedman, que foi um cara que ganhou o prêmio Nobel de Economia com o neoliberalismo. Você vê que o prêmio Nobel não quer dizer muita coisa, né? E então eles tinham essa questão da privatização. Privatiza tudo, né? E, e nessa ordem, eles passaram a tentar controlar o alimento, a energia e a economia. Então, não coincidentemente, na década de 70 foi uma década de virada para o agronegócio americano. A gente vive aqui 20, 30 anos de atraso em relação ao agronegócio americano.
Esses conglomerados hoje têm um projeto para a agricultura que é chamado agricultura de precisão. É a continuação da Revolução Verde. Por isso que eles estão desmontando fazendas no mundo inteiro. Eles já têm outro projeto para ocupação territorial. Enfim, o Transição Ecológica nas Cidades, que foi um dos trabalhos que eu fiz, ele pegou esse eixo e aí pegou um outro eixo de pensamento que é do desenho ecológico, que é assim, quando acontece um desastre ambiental, ciclone, terremoto, ou, enfim, um desastre qualquer, como aconteceu agora, por exemplo, uma enchente, né? A gente tem que desenhar áreas o mais rápido possível que assegurem a moradia, a alimentação, água limpa, saúde e mobilidade. Então você tem cinco áreas essenciais para pensar como recuperar é, um desastre, seja ele energético, econômico ou ecológico. Aí eu peguei essas 3 áreas que eles usam para dominar, alimentação, energia e economia, as 5 áreas essenciais do nosso viver, e joguei num plano de transição que é do Stuart Hill, que é um inglês que é naturalizado australiano. E ele faz um plano de transição de uma agricultura industrial para uma agricultura ecológica. Mas esse plano, posteriormente, ele mesmo reconheceu isso, ele pode ser usado para várias áreas do nosso viver, não só para a agricultura. E ele passou a usar esse plano de transição, inclusive, para abandonar uma economia neoliberal e criar uma economia local com ética ecológica. Então, no Transição Ecológica nas Cidades, que é um dos cursos que eu tenho, e eu fiz esse curso para as pessoas entenderem essa alfabetização ecológica por meio dessas 5 áreas na vida delas. Porque ao invés de eu tentar convencer a pessoa, eu lanço um desafio. Tenta ter domínio sobre a sua moradia, tenta ter domínio sobre a sua alimentação, tenta ter domínio sobre a sua água, sobre a sua saúde e sobre a sua mobilidade. E aí a brincadeira que eu faço é assim, ó, transição ecológicas é para você ter uma vida mais ecológica nas cidades. E talvez pensar em mudar para o campo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vê isso, a fragilidade que a gente vive, a gente tem as pessoas acordando para esse fato. Foi o que aconteceu na pandemia. Nos Estados Unidos hoje existe um movimento muito grande dos homesteaders, né? São os sitiantes, os sítios, pequenos sítios. Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos teve um projeto de ocupação territorial que foi um tipo de reforma agrária. As pessoas pegavam um pedaço de terra, conseguiam limpar aquela terra, e aí variava um pouco de tamanho, mas em média 16 hectares. E elas limpando aquilo ali, limpando implicava em desmatar e cercar, né? Mas elas tinham o direito à posse. No Brasil a gente nunca teve isso. A gente aboliu a escravidão, a gente fez a lei de terra devoluta. E quando a gente aboliu a escravidão e liberou aquela massa de funcionários, né, de escravos, de pessoas que trabalhavam forçadas, e essas pessoas tinham uma intimidade com o território muito grande, elas poderiam se viabilizar nos territórios. Então, o que o Brasil fez? Aboliu a escravidão, mas continuou favorecendo as elites latifundiárias, criou a lei de terra devoluta. A terra que não era de ninguém era automaticamente do Estado e ninguém podia invadir. Então, nós nunca passamos por um processo de redistribuição de terra. Nos Estados Unidos, agora depois da pandemia, e até agora, tem um ápice, né? Não é um ápice, mas tem um aumento constante e significativo de pessoas voltando para o campo. E isso nunca aconteceu antes. Então, o Transição Ecológica nas Cidades, ele mostra isso para as pessoas, né? Que no campo você tem uma chance maior de se viabilizar, de se cuidar e tal. Aí é questão de cosmovisão. Algumas pessoas acham que isso é uma besteira, um romantismo, um idealismo. E outras pessoas que se sentiram ameaçadas em áreas essenciais percebem que a dignidade delas não é negociável e que elas querem viver num lugar onde elas têm mais domínio sobre isso. Cada um escolhe o que quer, eu não estou aqui para julgar. Só que, ecologicamente falando, o caminho deve ser de grandes centros urbanos para centros ou para cidades pequenas e horizontais, né? E, na medida do possível, para quem tem a vocação, para quem tem condição, para quem, enfim, quer viver essa vida, você ir para áreas rurais. Áreas rurais não significa área isolada, não significa sofrência com enxada na mão. Uma área rural significa você se viabilizar a partir da propriedade rural, cuidando dela. Você pode fazer isso, por exemplo, entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, você tem ali a Serra da Mantiqueira. Tem várias pequenas cidades que têm muitos sítios em volta, as pessoas vivem muito bem. Tem a facilidade de ir para a cidade, tem todas as facilidades essenciais, né?
O brasileiro gosta de falar que nossa cidade, aquela cidade é organizada, tem até shopping. Quando fala isso, fala assim, eu já não quero mais, eu quero ir para que não tem. Mas é isso, você vai ter todos os serviços, você vai ter bons restaurantes, você vai ter uma vida cultural, uma cidadezinha próxima, né? E você vai viver com mais lateralidade, com mais capacidade de tomar decisões que impactam positivamente os 4 processos ecossistêmicos. Então, transição ecológica na cidade mostra isso para as pessoas. Se ela, por um acaso, temporariamente ou por questões pessoais, decide não sair, ela pelo menos aprende a assegurar essas áreas da melhor forma possível dentro da realidade que ela tem, né? Mas é um despertar, assim, eu criei um cavalo de Troia, as pessoas me encheram o saco para eu criar conteúdo para as pessoas da cidade, e eu criei um conteúdo para a pessoa da cidade, mas que mostra para ela o tanto que a vida dela é vulnerável. Agora, recentemente eu fiz o Cultura da Dádiva, baseado no trabalho do Charles Eisenstein, de um cara que trabalha com colapso também, que é o Dmitry Orlov. Trago vários autores que estudaram colapso em civilizações anteriores, o Joseph Tenter, o Eric Klein, a Rebecca Costa. Trago vários autores que estudaram colapso. E aí, o Jerry Diamond, e eu faço uma análise das sociedades que conseguiram reverter o colapso ou que conseguiram se adaptar a um colapso, mantendo dignidade, qualidade de vida, enfim, né? Então, a cultura da dádiva, ele parte de um eixo diferente de pensamento. Durante a maior parte da nossa história na humanidade, a gente viveu a dádiva, a troca e o comércio era só um pouquinho da nossa vida, era uma pirâmide, né? E o comércio era só para as coisas que a gente não conseguia produzir, sal, couro, troca de ferramenta e tal. E a gente vivia na dádiva. Se você vivia no campo, você não ia cobrar cebola do seu vizinho, né? Mas isso não era troca, não era escambo. Essa história de que você vai trocar cebola por batata e não é prática e criou a moeda, isso é mentira. Não existe evidência arqueológica e antropológica de que o dinheiro foi criado por isso. Isso é uma teoria dos pensadores do século XVIII, dos pensadores da economia, né? Criaram isso como uma hipótese e ela foi aceita e propagada. O que a gente tinha historicamente era a dádiva. E as pessoas gostavam de ter dívidas e créditos na sua pequena comunidade, porque isso fortalecia os laços afetivos e sociais. Se o seu vizinho te emprestou uma vaca, te trouxe um leite e tal, você está em dívida com ele. Para o seu vizinho é bom, porque quando ele precisar de um mutirão para colher o trigo, você vai lá e ajuda ele. Então, os nossos valores sociais, culturais e ecológicos estavam baseados em muita dádiva. Isso era como era nessa pirâmide. E lá no alto, um pouquinho comércio. E hoje a gente tem o contrário. A gente só pratica a dádiva na família, a gente cria os filhos para o mundo, ou é criado, né? É, muito pouca troca, a gente não faz escambo de quase nada. E a gente entregou a nossa vida para trabalhos que a gente não gosta, para ter dinheiro, para conseguir resolver todas as nossas necessidades a partir do comércio. E essa inversão não foi uma inversão saudável. Então, na cultura da dádiva, eu ensino as pessoas a pensar relocalização, para onde que elas vão, o que que elas devem olhar, de acordo com a saúde delas, com a economia delas, com a idade delas, de acordo com as preocupações ecológicas que elas têm. Pessoas que acham que o mar vai invadir, pessoas que acham que o mundo vai esquentar muito. Cada um tem um conjunto de informações e crenças, né? Só que a economia local e a cultura da dádiva é um dos eixos principais dessa alteração de vida. Então você começa a organizar a sua vida a partir de outros valores em outro lugar para você conseguir enfrentar os colapsos. Veja que a gente teve a pandemia, a gente já teve secas enormes da pandemia até agora, que o Rio Grande do Sul teve 3 anos de seca antes dessa enchente, agora teve uma enchente que devastou. Olha, eu queria falar de novo sobre a magnitude disso. Nós estamos relocalizando cidades inteiras no Rio Grande do Sul e ninguém está falando disso. Uma cidade existia, não vai existir mais e vai ter que ser construída em outro lugar. São É de aqueles programas pirar. do History Channel, né? Aquelas cidades submersas que a galera vai fazendo estudo. A gente tá vendo acontecer com nossos próprios olhos em tempo real. Então, Televisionado. O problema é como as pessoas veem esse colapso e se aproveitam disso para monetizar de uma forma não digna, né? Antiética. aí duas coisas, né? A primeira questão é, as coisas são apresentadas para a gente como pequenas crises, quando na verdade a gente vive um colapso muito grande. O poder aquisitivo e o poder de decisão das pessoas sobre suas vidas, desde a década de 70 para cá, mesmo nos países desenvolvidos, só diminuiu.
Nós vivemos uma época agora em que a dívida pública mundial já é maior do que o PIB. Ou seja, todo mundo já deve mais do que a gente consegue gerar dentro desse modelo econômico, né, de crescimento. A Naomi Klein, que é uma jornalista canadense, ela fez um trabalho chamado Doutrina do Choque. A doutrina do choque é baseada na maneira como o neoliberalismo funciona, que é isso que você acabou de falar. E ela fala do capitalismo de desastre. Ele decorre de uma premissa do Milton Friedman, na década de 70, que era o seguinte: a partir toda crise real ou percebida, e aqui eu vou incluir também as fabricadas, porque aí as grandes empresas que manipulam governos, etc., etc., já perceberam que elas podem criar a crise e vender a solução. Então, Milton Friedman falava: toda crise real ou percebida é uma oportunidade para avançar os conceitos neoliberais de economia, ou seja, para privatizar. E isso foi feito em vários lugares do mundo. O primeiro lugar que eles fizeram isso foi no Chile. Eles orquestraram o golpe de Estado, mataram, além de suicidou, mas suicidou porque ia ser bombardeado por avião de todo jeito, né? Tiraram o Allende do poder e eles colocaram ali o primeiro manual de economia neoliberal. Implementaram uma ditadura, olha o paradoxo, implementaram uma ditadura para falar de mercado livre. E aí? Então, a situação que a gente vive hoje tem uma parcela dela que tem a ver com esse capitalismo de desastre, né? Essa coisa esse lobby fortíssimo da privatização de tudo. Mas tem uma outra questão que antecede tudo isso, que eu acho que é o que você estava fazendo alusão, né? Chegando nisso. A maneira que a gente toma decisões e a maneira que a gente desenvolve políticas públicas não dá conta da complexidade da vida que a gente criou. A gente está o tempo inteiro correndo atrás de um trem descarrilhado. A gente faz uma política pública, por exemplo, você mencionou hoje no começo do nosso papo. A gente tem políticas públicas de parques nacionais, políticas públicas para a ecologia. Olha a premissa dela. Toda interação humana é negativa para o ecossistema. Trava o parque, tira o humano dele para preservar o parque. Como assim? A gente é um bicho, a gente cresceu, a gente evoluiu em simbiose com os ecossistemas, né? A melhor maneira de preservar seria colocar a gente de volta num protagonismo ecológico de vida simbiótica com lugares. A gente faz o contrário, a gente trava os lugares e trava as pessoas nas cidades. E diz que isso é uma ação da biologia da conservação. É um reducionismo, né? Então a gente tem essa dificuldade de resolver os problemas de maneira sistêmica. De novo, Rio Grande do Sul. As pessoas estão falando das caixas de bomba, da altura do dique que continha o Guaíba, da falta de manutenção daqueles sistemas. Tudo isso só aborda um sintoma. A cheia do Guaíba tinha um processo natural, todas as áreas de várzea, elas migram, elas, né, os sedimentos vão se movendo, serpenteiam, elas têm enchentes históricas frequentes, mas a gente não está dizendo o básico. Aqueles lugares onde existe um dique e uma caixa de bomba, não era para existir. A gente aterrou uma área de várzea para construir em cima. Então você vê, por que é um outro exemplo? Porque economicamente é uma decisão viável, se você olha só para a economia. Você pega combustível fóssil barato, você pega caminhões e tratores, cava um buraco em algum lugar, pega uma terra ali, uma argila, transporta ela, aterra um outro lugar que era inabitável, porque era um mangue, um charco, e você constrói ali em cima galpões, estádios, prédios, e você consegue fazer uma especulação imobiliária bilionária no tamanho da área. Então, economicamente, beleza. Mas e ecologicamente e socialmente falando? Olha o preço agora. Por que a gente vive numa cultura que a gente acha justificável, por exemplo, um desastre que poderia ter sido evitado? Eu penso da seguinte maneira, Vitor. A gente teve várias pessoas morreram, né? Eu penso da seguinte maneira. Quando foi que a gente normalizou pessoas morrerem como efeito colateral de decisões de política pública e achar isso banal? Como assim? Poxa, como assim a gente vai mudar? Aí a Marina Silva veio para a televisão e falou assim: não serão poucas
as propriedades que terão que ser relocalizadas. Ela estava falando das áreas rurais, né, do Rio Grande do Sul. Porque ela diz assim, porque esses lugares já inundaram 2 vezes ou mais. Mas Porto Alegre inteiro já inundou 2 vezes ou mais. A gente vai mudar Porto Alegre de lugar? Porque se o crivo for esse, tem que mudar Porto Alegre de lugar. Ou o crivo dela aplica só para o agricultor. Aí tem uma coisa do Endelberg que ele fala que é interessante, né? O, o, o menosprezar, ignorar e tratar como um ser humano de classe B, assim, o agricultor, são as únicas coisas que a direita e a esquerda concordam sempre, o tempo inteiro. Você vê, ela é uma pessoa supostamente de esquerda, ambiental. Então, se o crivo é cidades que foram alagadas 2 vezes vão ter que mudar de lugar, ou propriedades que foram alagadas 2 vezes vão ter que mudar de lugar, a pergunta que eu faço é: vai fazer a mesma coisa com Porto Alegre? Se não, é hipocrisia. Não, Porto E Alegre aí, eles e estão. aí, não, e aí tem uma outra questão. Além de hipocrisia, tem um interesse escuso aí no território. Porque se não vai relocalizar cidades grandes, mas vai relocalizar pequenas propriedades, por quê? Curiosamente falando, é no Vale que tem a maior produção de agricultura familiar. É a segunda área mais produtiva do Rio Grande do Sul. Então, assim, aí eu começo a acreditar que realmente tem forças escusas por trás dessas políticas, né? Não só o reducionismo que gera problemas de consequências indesejadas, mas eu começo a perceber que existe um padrão. Eles falam no inglês, né? Se anda igual pato, faz barulho de pato e nada igual pato, é porque deve ser pato, né? Então, assim, existe um desmonte da agricultura e ela, enfim, por que eu estou colocando isso? Você está falando de processo ecossistêmico, cidade de campo, emissão de gases de efeito estufa, pecuária. As pessoas que vivem no campo são as pessoas com a maior capacidade de influenciar positivamente os lugares onde vivem. E a água que desceu para o Guaíba, ela precisa ser começada a segurar lá em cima na cabeceira. A gente precisa de política pública, de agricultura, de urbanismo, a partir da cidade mais alta da microbacia do Guaíba. É lá em cima que a gente começa a resolver o problema, sistemicamente. Então, a gente não resolve o problema. Tu está falando de sistêmico, né? A gente não resolve o problema de Porto Alegre aumentando as caixas de bomba, a altura do dique, é, É o que você aumentando. fala, né? Das soluções tecnológicas para problemas biológicos. Essa frase, ela é muito curta, muito simples, mas ela tem uma profundidade que quando você entende, você passa a ter raiva de todas as soluções que são ofertadas. É concreto com porosidade, é piscina subterrânea, é dique mais alto. Você vai fazendo uma sucessão de mais uso de combustíveis fósseis indiretos, seja fazer a mineração, etc., para resolver um problema que é causado por essas mesmas soluções que estão sendo buscadas. E Só que aí, é a distância da alfabetização ecológica, né? Você entender que soluções tecnológicas não resolvem problemas biológicos. e aí as pessoas também passam a ter um preconceito assim, então você está falando que não vai usar tecnologia nenhuma. Não, não é isso. É que a tecnologia que vai ser usada, ela precisa passar por um crivo de funcionar sistemicamente para o biológico e para o social primeiro. A gente poderia ter tecnologias, por exemplo, se a gente faz, vamos fazer aqui uma situação hipotética. Vamos supor que a gente passa, vamos supor que o papel do Estado é garantir vidas dignas, saudáveis, pessoas livres e com qualidade de vida. Vamos supor que o papel do Estado é esse, né? Vamos fazer de conta. Aí a gente passaria políticas públicas que têm o uso de tecnologia. Por exemplo, eu posso pegar um subsolador, um trator e fazer plantios harmonizados com relevo, desde a parte mais alta da, da bacia até a parte mais baixa. Eu estou fazendo uso de uma tecnologia, mas eu estou fazendo uso de uma tecnologia harmonizado com princípios ecológicos e biológicos. Ela vem para potencializar a minha capacidade de intervir positivamente no sistema biológico. Cobrir solo, plantio multistratificado, harmonizado com relevo. Tem um uso de tecnologias aí, mas não são tecnologias que vão tornar pessoas milionárias, não são tecnologias que vão permitir a corrupção na Câmara de Vereadores, nos deputados estaduais. Ela não se multiplica de forma reducionista, criando tantas oportunidades para predadores antiéticos, né? O que está acontecendo é isso. O plano deles de reconstrução já está feito. E muita gente vai enricar com ele. A população vai continuar.
tendo a sua capacidade de decisão mais estreitada ainda, né? É Enfim, como se eles quisessem persistir no erro, né? Vamos persistir numa cidade onde deveria existir um mangue. A gente coloca uma cidade aqui e a gente vai tirar cada vez mais dinheiro, porque cada vez mais problemas vão existir, tanto pela condição do próprio bioma, que não foi visto, né? Que não foi estudado e que não foi levado em conta, quanto a crise climática que a gente está vivendo, que, sei lá, crise, emergência, urgência, qualquer palavra que. Toda hora eu vejo uma palavra diferente para o caos que a gente está vivendo, para o colapso climático que a gente está vivendo, né? é um colapso, né? E o colapso, por exemplo, o colapso climático, ele não é a causa dessas coisas, não. Ele é um sintoma da atividade industrial, da poluição, ele é um sintoma de uma agricultura que não funciona, ele é um sintoma de cidades que não funcionam, ele é um sintoma de saneamentos, enfim, né, dos saneamentos que a gente usa que não funcionam. Então, aí as pessoas falam assim, a gente precisa combater a crise climática. De novo, eu me questiono se isso é um erro ou se é de propósito. Porque a crise climática, ela é um sintoma, ela não é a raiz. Como é que você vai combater um sintoma? Você vai combater ele a vida inteira e não vai resolver. Agora, vamos falar de uma das atividades que mais jogam carbono para a atmosfera? A agricultura industrial. Ara o solo mais de uma vez por ano, todo ano, planta monocultural com solo exposto e a matéria orgânica queimando, esturricando ali no sol e jogando carbono para cima. Por que ninguém está falando disso? A agricultura agroecológica, ela é parte da solução. Todo alimento, agora vamos pensar sistemicamente, todo alimento produzido de forma agroecológica traz mais saúde, impacta melhor os processos ecossistêmicos, melhora a saúde das pessoas e, consequentemente, contribui na estabilização do clima. Não tô vendo ninguém falar de agroecologia aqui no Rio Grande do Sul. De novo, sistemicamente, plantio agroecológico alinhado com relevo, né? Harmonizado com relevo. Plantio coberto, multistratificado. Quanto mais carbono no solo, mais infiltra água. Quanto mais infiltra água nas partes mais altas, menos a gente tem o efeito de enxurrada. Porque o efeito de enxurrada, e ninguém está falando disso também, o efeito de enxurrada, ele é seguido de um efeito de seca. Porque a água que passou muito rápido no sistema, o sistema vai ressecar depois. Então, agora a gente está tendo uma descarga. Depois a gente vai ter a seca. E a gente pode ter cidades, não tem problema nenhum. Mas por que não pensar cidades que vivem dentro do seu limite de biocapacidade? Ela entende que em volta dela tem um entorno rural que mantém ela viva. Aí a relação cidade-campo seria outra, né? Seria de cumplicidade, de intimidade, de respeito. Mas não, a cidade acha que ela vive sozinha e ela subjuga o campo à lógica urbana. Ou seja, o agronegócio funciona para a cidade e os ambientalistas estão dentro da cidade falando mal do agronegócio. Oi? Então, soluções sistêmicas, e a gente pode ter essas soluções, a gente pode, inclusive, a gente poderia estar empreendendo, por exemplo, prefeituras que ensinam vários times de pedreiros e construtores a fazer bacias de evapotranspiração. Descentraliza todo o saneamento. Descentralizou o saneamento, criando emprego, capacitando as pessoas a fazer um saneamento ecológico. Olha que interessante. Só que o dinheiro circula local, emprega as pessoas locais e cria uma solução que é uma solução mais perene. Ela não é sazonal. É uma solução que empodera as pessoas. A pessoa sabe tratar o próprio esgoto, sabe captar água de chuva, sabe. Só que essa solução é uma solução que ela não é recorrente, então ela não vai ficar gerando cliente para os caras. Por isso que ela não é feita. Então, em parte, voltando no seu comentário, em parte é o capitalismo sim, porque as pessoas priorizam o dinheiro acima de tudo. Mas uma outra parte, ela é sistêmica e reducionista. Porque se a gente pensasse de maneira integral, a gente conseguiria estar gerando renda, gerando emprego, mas só que talvez tivesse um pico, né, de emprego, de renda e tal, e depois a gente tivesse uma estagnação de uma economia. Porque as pessoas vão viver de um outro jeito, um jeito equilibrado com a natureza. Um jeito equilibrado com a natureza não pode ser uma economia que, para ser supostamente saudável, tem que crescer o tempo inteiro, que é o que a gente vive hoje, né? Você vê, o Brasil está crescendo de novo, que bom que o Lula chegou. Eu olho e falo, meu Deus do céu, não entenderam nada até hoje, né? Toda vez que fala a economia está crescendo, o meio ambiente está diminuindo.
porque no modelo que a gente tem, que é isso que você falou, é um reducionismo. As pessoas só conseguem fazer a economia crescer infinitamente a partir de recursos fósseis de mineração e de uma economia reducionista, foi o que você colocou, vai gerar um monte de dinheiro, mas não melhora a vida das pessoas, não cuida delas. E a gente vai para o segundo colapso, né? Que é meio que o background de todo esse colapso climático, que seria o colapso mental, do estilo de vida, de propósito, de as pessoas não passaram a vida inteira construindo aquilo ali para vir uma crise climática, arrebatar tudo, e aí tem que ficar resistindo agora 2, 3 semanas nesse mesmo lugar na esperança de voltar, pelo menos a ter o que trabalhou a vida inteira para conseguir. Só que aí a gente vai ficar, né, É, dando volta nisso. E as pessoas já têm apresentado sintomas desse colapso mental e social que a gente está vivendo, né? Ah, o tanto de transtorno que tem surgido, tanto de remédio que tem surgido para transtorno. Tem toda essa parte que a gente vê acontecendo, a gente presencia que as pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, não querem esse tipo de vida, estão sem tempo, não tem tempo para os filhos. Tem todos esses sintomas de um colapso social individual porque parece que não tem mais um propósito maior, tanto individualmente quanto coletivamente, né? É cada um por si, salve-se quem puder. Até o momento de um colapso que quem tem dinheiro sai de helicóptero voando rapidinho e dane-se ou, sei lá, ajuda ali com o que pode, mas quem tá na linha ali da classe média para baixo tá sempre se ajudando, né? Tá sempre tentando fazer com que as pessoas sobrevivam. E aí você tem um caso de uma aluna, eu sei porque eu acompanho aqui diante do seu trabalho, que experienciou a vida nesse colapso, né? E viu outra forma de funcionar. Só que isso trava a nosso desenvolvimento, o nosso dia a dia, a nossa rotina, porque é difícil implementar de novo esse contexto, né? Esse contexto é único, ele não se repete em nenhum lugar. Mas é possível, uma vez que você vê que existe outra forma de funcionamento, fica difícil desver, né? acho que o prefeito, o governador falou assim, vai todo mundo para casa de praia porque a cidade vai colapsar. Como assim vai todo mundo? Quem? Você vê a bolha que o cara vive, né? Ele acha que todo mundo que vive ali tem uma casa na praia? E olha, assim, a falta de tato, né? Porque ele pode... Gente, olha, nós estamos entrando numa situação difícil, né? O nosso sistema de saneamento vai entrar em colapso. A cidade, a gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir recuperar serviços básicos. Eu peço às pessoas que têm condição que evacuem a cidade para que a gente possa atender da melhor forma possível quem não pode sair. Isso seria um jeito de abordar isso. Não, o cara falou assim, não, gente, vai todo mundo para as casas de praia. Então, a gente vive imerso numa cultura de muita competição. E isso é artificial. Nós, como seres humanos, nós somos um animal relativamente fraco, né? Mas o telencéfalo, a pinça, né? A capacidade de lançar as coisas, nos transformou em animais predadores. Mas existem predadores muito mais fortes, muito mais rápidos, muito mais ágeis do que a gente. E a gente só sobreviveu porque a gente sobreviveu cooperando. A cooperação ela está no nosso instinto de sobrevivência, ao contrário do que nos faz acreditar as pessoas que propagam ideologias da competição, enfim, né, da escassez e tal. Mas a gente está imerso dentro, a gente vive o tempo inteiro com o revólver apontado para a cabeça, que é assim, se você não fizer dinheiro suficiente, você vai morar na rua. Isso é uma violência. Nós criamos um modelo de civilização que se a pessoa não conseguir criar um excedente econômico, não é nenhum excedente, se ela não conseguir criar um dinheiro para ela pagar o teto e a comida, a gente vive numa civilização que normalizou as pessoas entrarem em falência social completa. Vai virar morador de rua, vai ficar doente mental e vai morrer de fome. E a gente normalizou essa miséria. E antecedente a essa miséria, a gente normalizou esse tipo de pensamento, que é uma sociedade que permite que pessoas vivam nesse grau de estresse, que é assim, se você não fizer dinheiro suficiente todo mês, você tem o risco de morrer na miséria. É muito violento. Quando entrou a crise aqui, a enchente toda aqui, é uma crise
pessoal da Agapan tem colocado de maneira muito bem colocada. Eles colocam que é uma crise político-ecológica. E ela é político-ecológica porque muito dela poderia ter sido evitado. Bom, quando entrou a crise, e você está mencionando o caso de uma aluna minha, e o caso dela, ela conseguiu evacuar, porque a área que ela morava era uma área que tinha risco de alagamento e foi alagado. Ela conseguiu sair antes. Só que ela saiu e ela começou a se sentir responsável por tentar fazer alguma coisa para ajudar. E o que é interessante é que naquele momento em que a gente coloca de lado a economia convencional, que só funciona com base no capital financeiro, a gente teve várias pessoas se articulando de outras formas e com outros capitais. Ela criou uma rede de contato entre as pessoas que tinham sítios com nascente ou onde a água encanada ainda estava funcionando, pegou garrafa PET, garrafão de 5 litros, 20, de 20 litros, tudo que ela podia fazer. Deitou os bancos do carro, conseguiu mais algumas pessoas com ela, e ela passou 2 semanas levando água. Isso é outra coisa que as pessoas não falaram muito. Pessoas que moravam em apartamento estavam proibidas de dar descarga. Você imagina, você está 5 dias num apartamento e não pode dar descarga. Esse é o grau de fragilidade do viver urbano. Então e várias pessoas, né, também ficaram sem água, não tinha água potável. Então ela criou um negócio, vou colocar um negócio entre aspas, vocês vão entender por quê. Ela conseguiu pegar cascos vazios, ir para um lugar que dava para lavar, encher, transportar e entregar para as pessoas. Ela empreendeu socialmente. Ela resolveu um problema, ligando várias pontas e fazendo todo mundo que estava naquelas pontas ali se sentir útil. E aqui entra uma coisa que eu prezo muito e eu falo muito no meu trabalho. Nós não estamos aqui para maximizar o ganho. A nossa vida é sobre a gente expressar as nossas vocações no mundo. Somos 8 bilhões, não repete uma digital. Todas as vidas deveriam ser únicas, igual é a nossa digital. Então ela expressou as vocações dela, ela empreendeu, ela resolveu um problema, ela coordenou pessoas. E hoje ela está numa situação que é o seguinte, ela tendo feito isso, tendo se sentido útil a esse ponto, tendo visto o poder de articulação, de resolução de problemas importantes durante a crise, ela está com muita dificuldade de voltar, e eu vou colocar entre aspas, ao normal, que foi o que ela mesma falou. Eu não quero voltar ao normal, o normal criou o problema. Eu quero criar uma outra vida que faça parte das soluções. E aí eu, conversando com ela, até ajudei ela a pensar isso. Na verdade é isso, ela viveu soluções, ela não quer mais viver problemas. Quando a gente toca, quando a gente presencia, quando a gente experimenta essa força de conseguir atuar nas nossas vocações e principalmente fazer as nossas vocações estarem a serviço de um bem ecológico, de um bem comum, e fazer isso de maneira nos viabiliza economicamente também, porque a gente vive no mundo material e precisa viver, a gente experimenta uma força e um tipo de vida muito diferente do comum. E é disso que os governantes, elites financeiras, morrem de medo. Por isso que as notícias são dadas como se o governo estivesse fazendo alguma coisa, os empresários estivessem fazendo alguma coisa. Eu dou risada quando falo, os empresários resolveram. O empresário resolveu nada, meu amigo. O empresário, no máximo, ele emprestou equipamento, a galera que trabalha com equipamento é que foi lá e montou e fez funcionar. O empresário, no máximo, ele fez assim, ele cedeu o equipamento para não. Já não estava funcionando mesmo, deixa eu ver se eu ajudo um pouco. Os noticiários não comentam isso. Os resgates, as ações, as coisas mais eficientes que estão acontecendo aqui são de comunidades que estão se autogerindo e protagonizando por elas mesmas as soluções. E eles morrem de medo, porque a pessoas que passam por isso, elas estão muito mais inclinadas a se estruturar depois sob outros valores. Claro, a economia faz parte, mas uma economia local, que nos viabiliza localmente. Mas mais do que isso, cooperação, articulação, ganha-ganha, né? De novo a cultura da dádiva que eu falei há um tempo atrás, né? Você faz negócios, mas são negócios onde tem pequenas dívidas e pequenos créditos que são saudáveis para a construção dos nossos elos afetivos e de confiança social. É muito difícil voltar, né? E a gente está vendo um trauma. Muitas pessoas vão ter muita dificuldade. Eu fiquei meio bagunçado, assim. Quando chove muito, eu já fico meio grilado de novo, fico tenso. Eu fiquei com água na porta aqui vários dias e tal.
E fazendo manejo de ovino ainda, né? Você conseguiu. Você perdeu o bicho nesse processo, né? Teve É, eu morte, porque. perdi dois, está com uma doente ainda, que eu não sei se vai salvar. E de novo, essa é a vida do sítio. Caiu árvore, né, por causa da tempestade, enfim. É, só que tem esses desafios, mas cria pessoas, forja pessoas mais protagonistas. Por exemplo, aqui onde eu estou, vários vizinhos têm habilidades diferentes. Constroem galpão, tem uns que são maquinistas, né, pilota máquina, trator, escavadeira, lâmina. Ninguém, hora nenhuma, Vitor, perguntou quem que é o partido, em quem que alguém vota, se alguém é... Nada. Um grupo de WhatsApp funcionando e todo mundo pedindo ajuda, e todo mundo ofertando ajuda, e todo mundo compartilhando roupa, e todo mundo compartilhando alimento, todo mundo, né, avisando se a estrada está boa, se não está, se vai cair a luz, se não vai, se cair a luz, como é que faz para manter contato. E então fica mais visível ainda no campo essa realidade de que a gente precisa uns dos outros para construir vidas boas. Né? Para morrer os ovinos aqui. Eu não dava para compostar, porque o ovino é um animal pequeno, você consegue compostar, né? Você faz uma pilha de composto termofílico, vira solo. Só que estava chovendo tanto que não ia dar para fazer composto. Eu tinha que chamar o cara com a rede escavadeira. A rede escavadeira é o trabalho dele. Ele já fez alguns trabalhos pagos aqui para mim e tal. Mas para vir enterrar os animais, ele não cobrou. Não, ele que eu passei rapidinho, se é meia hora eu faço, deixa aí. Não dá para deixar a bicha aí, né? Enfim, vai virar carniça aí e tal, e tem risco de doença e tal. Não vamos. Então, de novo, os predadores financeiros, econômicos, eles estão vendo essa crise e já vislumbrando aquele futuro que eles querem. O que está faltando para a gente é a gente conseguir coordenar o futuro que a gente quer. É, é ver o que, que funcionou no colapso para manter dignidade, para cuidar um do outro, para manter o mínimo de saúde e construir uma vida baseada nesses valores que vai construir um futuro diferente. Tudo bem se precisar relocalizar, mas vamos relocalizar sem cometer os mesmos erros. Fazer um outro tipo de saneamento, vamos fazer um outro tipo de captação de água, vamos fazer um outro tipo de urbanismo, vamos fazer um outro tipo de agricultura. Enquanto a gente não consegue articular soluções, e não é falta de conhecimento, a gente sabe fazer, é falta de visão e de articulação. A elite financeira está construindo do jeito que ela quer. É o que você falou: piscina subterrânea, concreto poroso, enfim, né? Só que todas as soluções deles conseguem, concentrando renda, território e poder nas mãos de poucas pessoas. E nós precisamos conseguir ter uma visão de futuro aonde a gente consegue sair, ou talvez não seja sair do colapso, porque eu não acredito que a gente está vivendo um colapso, é um colapso só que ele é demorado e as pessoas não percebem que a gente vive um colapso. O colapso político, a gente sabe que não dá para confiar mais na representatividade, ela é falsa. É um colapso energético, a gente tem cada vez menos energia disponível para manter os sistemas. É um colapso econômico, nosso poder aquisitivo está diminuindo há décadas. É um colapso social, as pessoas, se elas não são expostas a um trauma maior, como você colocou agora, elas vivem de maneira individualista. No trauma, várias pessoas viram a chave e cooperam, que é o nosso estado normal, né? Mas então tem um pedaço de colapso social aí, né? Então, é um colapso só. A crise climática. A crise climática é um sintoma de um colapso cultural. Vivemos de um jeito que detona todos os lugares onde a gente habita. Ah, mas pode ser que seja movimento geológico. Pode, mas mesmo assim, a gente está fazendo o máximo que a gente poderia fazer para evitar? Não. E Então, aí, independente de ser, independente, pegando independente da esse gancho, causa, a né? gente não está agindo da maneira que poderia agir. É exatamente essa parte aí. Não estar agindo da maneira que podemos agir. E aí eu queria juntar isso com essa visão de futuro que você falou e o futuro que a gente quer. E aí você traz essa visão de futuro, né? Do êxodo, pelo menos dos grandes centros para umas cidades menores, uma relocalização. E tem educadores ambientais com grande influência, eu vejo, que traz isso como uma ilusão. É uma ilusão você querer que as pessoas saiam das cidades e metade da população vá para o campo.
E aí eu acho que é a parte onde você não tá querendo desenhar o futuro que quer, é o futuro que dá para acontecer? É tipo isso? Qual que seria o papel de um educador ambiental desse, né? Ele tá Eu acho que é eu não sei, Vitor, eu acho que é um cinismo, né? É um cinismo, é uma desesperança, é você. Porque quando a pessoa fala assim, nós não vamos sair das cidades, as cidades vão continuar crescendo como se fosse uma projeção de futuro linear. Essa projeção de futuro linear, ela não é um movimento humano natural. A gente precisa entender isso. A gente só conseguiu essa concentração dos centros urbanos por conta dos combustíveis fósseis. E eles são fósseis, por definição, vão ficar cada vez mais escassos. Vai, aí tem duas coisas. As civilizações, elas têm por definição cidades, mas a gente tem conceitos enganosos. Por exemplo, matemática, navegação, astronomia, metalurgia. A gente tem evidências arqueológicas e antropológicas que mostram que elas foram desenvolvidas em áreas rurais. Então, essa criação de uma cultura que julga o campo como um lugar simplório, menos importante, lugar de gente burra, lugar de Jeca Tatu, lugar de Chico Bento que fala errado, é um jeito de dominar o território do campo e subjugar ele à lógica da cidade. As pessoas não fizeram um movimento migratório para cidades atrás ou simplesmente atrás de vidas melhores. As pessoas foram expulsas do campo. Tem um livro da Ana Primavera que ela fala isso, né? Até a década de 70 no Brasil a gente tinha pobreza, mas a gente não tinha fome, porque a maioria das pessoas ainda vivia no campo. Agora a gente tem pobreza com fome, porque as pessoas estão em centros urbanos e elas não conseguem produzir nada para comer. E nem existe o estímulo, Então, né, por parte dos prefeitos, políticas públicas, de ter um paisagismo comestível, né, soluções que aplaquem um pouco disso. Não há interesse, né? Não sei se é o econômico, porque, talvez. porque, o- porque cidades, o urbanismo desse jeito que você coloca, ele atinge um equilíbrio, né? Então, se a gente tem uma economia baseada em indicadores e métricas que precisam de crescimento constante, todas as soluções que estabilizam a economia não são adotadas. Só que a gente vive uma ficção, porque na natureza tudo vive no equilíbrio. Tem distúrbios, tem catástrofes, tem a sucessão ecológica e tudo, mas o equilíbrio no seguinte sentido: a gente sempre trabalha numa sucessão ecológica de complexificação dos sistemas que amparam a vida. Toda a energia contida no sistema, a gente dissipa, né, a lei da entropia, a cada cadeia trófica a gente dissipa energia, mas a energia que é aproveitada, ela é aproveitada para aportar cada vez mais vida. A nossa economia não funciona assim. A nossa economia funciona à revelia do jeito que a natureza funciona. Ela está fadada a dar errado. Então, quando as pessoas defendem essa projeção de que as cidades continuarão crescendo, tem duas coisas para mim que são muito importantes. A primeira é a falta de alfabetização ecológica. Ambientalistas que seguem defendendo que as melhores soluções são soluções urbanas e não o êxodo, são ambientalistas que não se aprofundaram em como os processos ecossistêmicos funcionam, não entendem de natureza e não entendem de produção primária, produção de alimento. Então são pessoas bem intencionadas, mas distantes do seu objeto, né, é um objeto de quê? É um objeto de romantização, né, porque não é realidade. Pessoa que quer julgar, quer proteger a natureza, dizendo que os centros urbanos vão eternamente continuar aumentando o número de pessoas e esvaziando o campo, é meio paradoxal, é uma falta de alfabetização ecológica. E a segunda questão é a questão o cinismo que eu coloquei. Esse movimento, como eu vim explicando, ele não foi um movimento natural. As pessoas foram expulsas do campo. Elas foram forçadas a trabalhar de graça ou muito barato nas cidades. Isso desde a Revolução Industrial. Então, esse inchaço, ele é um inchaço que desde o começo ele beneficia as elites financeiras. E não ser capaz de vislumbrar, como fez o Proudhon, o Cropó, ai caramba, Coprot, esqueci o nome dele agora. É um dos pensadores anarquistas, né? O Bakunin. Esses pensadores anarquistas, eles vislumbraram cidades integradas com o campo. Elas têm exatamente o que você falou.
as cidades tinham paisagismos produtivos, paisagismos comestíveis. As cidades eram urbanizadas com base em valores de dignidade, liberdade e interação e cooperação humana. São cidades completamente diferentes do que a gente tem hoje. É outro tipo de urbanismo, é outro tipo de edificação, é outro tipo de vida, né? Eu não estou pregando aqui que nós não tenhamos cidades. Eu estou dizendo que cidades como a gente tem Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Cidade do México, Nova York, Londres, é uma anomalia. É claro que vai dar errado. Mas tem séculos que essas cidades funcionam. Claro, tem séculos que elas funcionam. Tem séculos que a gente está degradando tudo em volta. Mas num tempo geológico, séculos é uma fração de segundos. E aí volta num outro papo que a gente já teve, nós dois, né? Tipo, ninguém vai salvar o planeta. O planeta não precisa ser salvo, ele vai continuar rodando, meu amigo. É só É, tirar os humanos que ele se salva. Tá tranquilo. perfeito. Agora, quanto tempo a gente quer ter aqui como espécie? Será que a gente consegue incorporar os tabus indígenas, né? Por exemplo, que diz assim, as minhas ações afetam a minha sétima geração. Nós não estamos vivendo dessa maneira. Você vê, tem vários tabus, né, editados, né? O do cacique Seattle, né, o americano, fala assim, só quando o homem pescar, derrubar a última árvore, pescar o último peixe, etc, etc, ele vai entender que não dá para comer dinheiro. Aí tem outro ainda, né, que fala assim, é, tem esse do dinheiro, esse da sétima geração, e o outro que fala assim, nós não estamos, nós não recebemos o nosso território dos nossos antepassados, nós pegamos ele emprestado dos nossos descendentes. Quando a gente conseguir incorporar esse tipo de intimidade com o território, talvez a gente consiga prolongar a existência da espécie humana, que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? A gente precisa ter essa noção de que o que a gente está fazendo hoje, no tempo geológico, importa muito pouco. Estoura aí uns 4, 5 vulcões aí e tal, dá um inverno nuclear, depois volta tudo de novo, com outros bichos, com outras plantas, dá outro jeito. 99% de todas as espécies que já viveram se extinguiram. A gente vai se extinguir também. A única diferença é que a gente está causando a própria extinção. As outras, as outras se extinguiram por desastre ou por tempo geológico. A gente está acelerando o nosso processo, né? Sim. A gente está já se encaminhando aqui para o final desse episódio. E aí eu queria fechar com essa ideia que você trouxe, né? Que fomos expulsos. No caso, eu não, mas sei lá, os meus antepassados, não sei, não estudei minha linha para saber se eu tive alguma uma linha no campo, né? Mas houve essa expulsão, e aí com isso houve a desconexão do campo, a implementação da imagem do que é o campo, como você traz sempre nos conteúdos, né? O bonezinho vermelho da MST e uma caixa de hortaliças. Esse é o campo. Uma foto de uma família preta, preta pobre e parda. Isso, isso é o campo. Então todo mundo tem isso muito bem enraizado no visual quando vai pensar no campo, né? Só que existem pessoas que quebraram essa imagem, estão querendo fazer esse caminho de volta. Você chama de neo-rural. Tem pessoas que já tiveram esse contato e só estão querendo retomar isso depois de um tempo, né? Só que ela não sabe mais o que é o campo. Eu acho que é aí que entra o nosso próximo episódio, né? Que é a complexidade da vida rural no campo. Como é, o que que existe no campo, né? E você tem esse trabalho de plantar essas pessoas de volta no campo. Porque hoje em dia existe um marketing, existe, bom, quem está na rede social aí acompanha, né? Todo mundo é coach de tudo e sabe de tudo, especialista de tudo e consegue fazer você chegar em qualquer lugar. E você traz uma abordagem completamente diferente, de que eu não sei de tudo, eu não tenho a pretensão de saber, e você precisa entender o que você precisa dentro da sua complexidade para saber o que que é para você o campo. E A gente precisa de pessoas capazes de protagonizar a própria vida, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando eu digo que tem um estereótipo, né, de preto, pobre, pardo carregando uma caixa de hortaliça, é o estereótipo que a gente criou da agricultura familiar. E ele é muito útil para as elites de novo. Ele é tão útil que os ativistas socioambientais, eles defendem a reforma agrária, mas eles mesmos não querem participar. Você vê, né? A gente está citando um caso aqui que aconteceu comigo. Tem pessoas ecologistas que defendem que as cidades são a solução. Então, esse estereótipo, ele serve a um controle, a um plano de uma elite financeira. A agricultura familiar, ela é, nos outros países, né, a base da cultura, e foi a base do excedente econômico que permitiu
o desenvolvimento de países desenvolvidos. Desculpa aqui a redundância. A agricultura familiar francesa, melhores queijos, vinhos famosos. A agricultura familiar portuguesa, espanhola, os melhores presuntos do mundo. A agricultura familiar italiana, desde os Alpes até a parte mediterrânea. A agricultura familiar japonesa. A cultura do campo sempre foi a base da cultura de um país. Da Revolução Industrial para cá, e a gente vem sendo alienado desse processo. Uma agricultura familiar, é a imagem que a gente deveria construir, defender e trabalhar para que ela fosse cada vez mais forte, é de pessoas autônomas sobre o seu território, vivendo bem, com qualidade de vida, com viabilidade. Agora, não dá para fazer isso sem um grau de trabalho, né? Porque para a gente ser energeticamente superavitário, o desenho ecológico ajuda a gente desenha sistemas eficientes, energeticamente falando, mas tem um input de trabalho mínimo, mas tem. Não dá para fugir do trabalho completamente, mas dá para usar muito menos combustível fóssil, dá para a gente enaltecer esse trabalho. Isso é outra questão também. A gente vive uma cultura que a gente acha que trabalho pesado é coisa de gente burra e sem educação. Isso é mentira. Nós nos desenvolvemos como espécie, integrando cérebro, mente e corpo. A gente tem que ser inteligente e tem que trabalhar fisicamente. A gente tem que ser extremamente educado e tem que trabalhar fisicamente. Essa noção de que é possível escapar do trabalho físico é uma noção da Revolução Industrial para cá. Mais da Revolução para cá, né? Antes disso a gente tinha, enfim, no feudalismo, as elites que conseguiam escapar, mas a gente aumentou, a gente propagou essa ideia de que todo mundo pode escapar ao trabalho físico através de maquinário, combustível fóssil, etc., a partir da Revolução Industrial para cá. E acho que é importante a gente colocar dessa complexidade do campo, que a gente vai tratar no próximo episódio, deixar explicado o seguinte: o campo ele não é mais sobre pessoas soberanas vivendo em seus territórios e não é mais sobre produzir um alimento digno, um alimento saudável, um alimento harmonizado com a ecologia. Nós degradamos muitas coisas antes da Revolução Industrial, mas nós desenvolvemos um pensamento de simbiose com os ecossistemas, porque a gente sabia que a gente dependia dele. Obras muito famosas, por exemplo, do Império Romano, falam da degradação do Império Romano e falam de como reverter. Virgílio, Columela, autores de 2000 anos, falando como cuidar da terra, como cuidar dos lugares, lugares que a nossa vida depende deles. As pessoas dos centros urbanos, elas esqueceram disso. A gente depende invariavelmente de um ecossistema para sobreviver. Nós somos um bicho. E o tanto de parede, de ar-condicionado, de carro, de tudo, as pessoas esquecem disso. Então, o campo, ele não é só sobre a produção rural. O campo ele tem que existir por si e para si. Vida silvestre, processos ecossistêmicos, biomas super especializados, assim, únicos, né? Dentro disso, culturas de povos tradicionais, culturas de povos indígenas, culturas campesinas. A função desse lugar, dessas pessoas, dessa cultura, não é alimentar a cidade, mas roubaram da gente o sentido da agricultura. Quando você olha hoje os desenhos sobre a produção primária na internet ou nos livros, o primeiro passo da cadeia de produção é os insumos. Mas não explica de onde vêm os insumos, porque eles vêm da mineração e dos petroquímicos. Então, a agricultura foi transformada numa plataforma de escoamento de produtos petroquímicos e de mineração. E agora de farmacêutica, né? Com a questão da transgenia, enfim, dos agrotóxicos. Então, o campo ele é muito mais do que só produção. E a gente pode ser viável no campo com muito mais coisas do que só produzindo. Não estou fazendo pouco da produção. É porque nós, seres humanos, somos muito singulares. Para expressar as nossas vocações no mundo, muitas vezes a gente vai estar fazendo mais de uma coisa. Hotelaria, educação, arte, infraestrutura, logística, comércio, tudo isso faz parte do campo. A produção também. Agora, que tipo de produção? A produção que desenharam para a gente no último século ou a produção que a gente quer daqui para frente? Que é uma produção que cada vez que eu produzo meu alimento, eu melhoro o lugar onde eu vivo. Essa é uma questão para a gente talvez trabalhar um pouquinho na complexidade do campo, que vai ser o próximo episódio, né?
Mas para entender por que que a gente precisa entender a complexidade do campo, é preciso entender isso, que o campo foi transformado em uma plataforma de escoamento de petroquímica e mineradora. E por isso que eles querem tirar o máximo de pessoas do campo possível. Quanto mais maquinário menos gente, melhor. Você consegue usar mais petroquímico, mais agrotóxico, mais mineradora, mais maquinário, né? Ninguém está lá para ver, aliena mais ainda, né? Fica mais fácil ainda fazer isso. É, Muito Vitão, bom. achou que a gente ia terminar um episódio com sentimentos positivos? Achei, cara. Tava aparecendo, Com, mas com assim, tipo, ai, gente, que legal, vamos... Não, eu acho que pra gente... Bom, então eu quero dar uma mensagem positiva sobre isso. Quando a gente entende o que fizeram da agricultura, a gente passa a ter uma agência na recuperação disso. E você não precisa ser um produtor rural para fazer isso. Se você entender o que fizeram da agricultura, e você está em centros urbanos, se você está em lugares que você tem pouca autonomia ainda sobre o seu alimento, se você tiver a condição, tem gente que não tem a condição, mas se você tiver a condição de comprar direto do produtor, de ir numa feira agroecológica, você já está fazendo uma transformação enorme, porque você está financiando um tipo de agricultura que é um ofício e é um ofício com ética ecológica. Então, CSAs, né, comunidades que apoiam a agricultura, vocês podem dar um Google aí, pesquisa o que é uma CSA e qual CSA tem perto de mim. É um jeito de você comprar direto de um produtor. Feiras agroecológicas, aonde que tem, né? Agora, não faz a burrada de comprar orgânico dentro do Pão de Açúcar, do Carrefour, que não adianta, tá? Ou comprar orgânico dentro do supermercado não adianta. Agora, se você comprar direto do produtor, aí você está transformando um hábito que antes subsidiava o agronegócio em um hábito, que é o hábito de comprar comida, está transformando ele num hábito que apoia agricultores e agricultoras que cuidam dos lugares onde eles produzem o alimento. Então é uma maneira boa da gente pensar assim que isso em dá um toda essa início a uma boa vida do jardineiro, né? Aí começa já aquela pontinha da jornada do jardineiro, que você vai entrar em contato com pessoas que produzem, você vai ver o estilo de vida, vai comer e vai ver que tem outro sabor, outros nutrientes. e aí você trouxe uma coisa que a gente não contextualizou, né? Que esse é o primeiro episódio e vale a pena a gente falar sobre isso. A gente está falando da vida do jardineiro no seguinte sentido: não é a vida da pessoa que planta, é a metáfora da maneira com que o jardineiro vê a vida. Não é que o jardineiro é uma pessoa simplória e despreocupada com os acontecimentos do mundo macro. É que ele é mais preocupado em embelezar o mundo onde a mão dele alcança. A vida do jardineiro, ela é uma alternativa para essa discussão que a gente tem, que é uma falsa polarização do, da cooperação e da comunidade e do individualismo. A, a, uma das coisas mais caras que a gente tem no nosso mundo hoje é a atenção, né? O Google, o Facebook, o Instagram, qual que é a commodity que eles estão pegando ali? A atenção das pessoas. O jardineiro, a jardineira, joga a atenção dele para as coisas que pode fazer. Plantar uma flor, plantar uma horta, cuidar da casa, embelezar para as pessoas que estão ali por perto. Então, a gente vai em vários episódios falar sobre a vida do jardineiro nesse sentido, não só das pessoas que plantam, mas das pessoas que nutrem o ambiente à sua volta e das pessoas que cuidam do foco, cuidam de onde colocam o seu foco. Se eu coloco o meu foco em Gaza, na Ucrânia, na eleição americana, eu estou ocupando a minha cabeça durante muito tempo com assuntos e com coisas sobre as quais eu vou ter muito pouca influência. Mas se eu me preocupo com a captação de água da chuva, com o saneamento ecológico do lugar onde eu vivo, com o plantio de frutíferas, de outras árvores, da minha horta, dos meus animais, se eu consigo criar abundância para receber outras pessoas em momentos de crise, de necessidade, criar a providência, né? Sempre ter estocado no solo, nas árvores, nas dispensas, o suficiente para receber pessoas. Essa é a vida do jardineiro. A pessoa que despretensiosamente resolve problemas muito profundos a partir do que ela pode fazer na própria vida. E aqui tem um paradoxo. Se muitas pessoas se inspiram com a vida do jardineiro, o efeito em cadeia exponencial de muitas pessoas vivendo essa vida, ele tem uma chance muito grande de causar mudanças reais, profundas e sistêmicas.
Mas mesmo que a gente não saiba se isso vai dar certo como solução profunda, real e sistêmica, a gente pode viver uma vida mais bonita, mais saudável, mais prazerosa, sensorialmente mais presente com os padrões naturais. E para mim isso já é suficiente. Então, o meu convite para quem vai assistir e ouvir a gente em todos os próximos episódios é pensar as soluções a partir do que a gente pode fazer no nosso alcance. Agir nas relações e no território imediato com o que a gente tem para agir. Eu acho que é um bom começo e é por isso que, né, essa leva de podcast que a gente está fazendo é a vida do jardineiro. Maravilha, Eurico. Muito obrigado. Até o próximo episódio, então. Obrigado a todos aí que estavam Gente, acompanhando. e não esqueçam, por favor, o Vitor está aqui, de certa forma, incorporando e fazendo a ponte entre os comentários, perguntas, interações, e-mails que a gente recebe. Então, agradecer o Vitor aqui que está fazendo esse papel de dar voz a todo mundo que tem acompanhado o trabalho. Obrigadão, Vitor. Vamos junto. E comentem, né, galera? Fiquem à vontade, mandem dúvidas o tempo que comentem aqui, tudo que vocês quiserem, tiverem dúvidas, que a gente vai trazer nos próximos episódios. Valeu, Eurico. Massa. Valeu, um abraço.